Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa. Ora, muito boa noite aos nossos ouvintes da RLX, mais uma edição do Magazine RLX Desporto e como sempre temos nesta primeira parte o Aftab Tayob e o Bruno Silva e íamos começar por falar do Campeonato Nacional, desta última jornada. Aftab, uma jornada que trouxe uma grande surpresa, que foi a derrota do teu Benfica, como é que isto aconteceu? Eu não vi o jogo, eu sou sincero, não vi o jogo, mas como é que isto aconteceu? Boa noite a vocês, Bruno, David, boa noite aos nossos ouvintes. Antes de mais queria começar com duas saudações pela medalha de prata, pela medalha de ouro, peço desculpa, da Telma Monteiro no judo, ou seja, estou quase a fazer a jornada delas, David, e ao tetracampeonato do Benfica em futsal feminino. Portanto, começo por aí e agora vamos à nossa jornada. Acho que queria começar o programa por esses dois apontamentos interessantes e pela prestação esforçada do Miguel Oliveira. O resultado não foi o melhor, o Bruno depois deverá falar sobre isso, mas foi uma prestação muito suave. Quanto ao meu Benfica, uma má exibição, portanto o resultado normal. O Benfica não jogou nada, jogou mesmo muito, muito pouco. O Gil Vicente não fez antijogo, ao contrário do que Jorge Jesus disse. O Benfica, nos últimos 10 minutos, tentou carregar para chegar ao empate, não conseguiu, o gol veio tarde. Foi uma equipa apática, foi uma equipa sem estratégia, foi uma equipa presa de movimentos, presa de ideias. Eu não consigo adjetivar a exibição do Benfica. A primeira parte do Benfica consegue ser a pior primeira parte deste ano civil. Consegue ser uma primeira parte muito, muito fraca, provavelmente a primeira parte mais fraca da época do Benfica. E atenção que o Benfica portanto, fez muito mais exibições. Portanto, não é fácil de ser a pior primeira parte do Benfica neste campeonato. Com isto, o Porto viu-se mais livre, o Sporting mais folgado, e a este ritmo, pelas minhas contas, o Benfica pode ajudar o Sporting a ser campeão, pronto. E o Bruno e tu também, David, podem ficar mais descansados quando o Porto vier a Lisboa. Pelo menos, nós temos uma dificuldade grande sempre com o Porto, mas podemos fazer uma gracinha. Podemos ser o Tomba Gigantes, pronto, deste ano. Vamos tombar o Porto, porque nós realmente este ano estamos muito mal. Acho que deve servir para reflexão. O Benfica não está a fazer um campeonato péssimo, volto a referir, 100 milhões investidos, o treinador custa 7 milhões por ano, é muito investimento para pouco retorno. Muito bem, portanto continuas naquela que... Não, muito bem, não, muito mal. Neste caso, no teu caso muito mal, mas continuas naquela que o Jorge Jesus foi um erro de casting, ter regressado à luz, não é? O Bruno não me conhece há tanto tempo, mas tu conheces-me há muito tempo e tu sabes que desde o final da época passada eu nunca fui a favor da vinda de Jorge Jesus, porque a seguir a Jorge Jesus o Benfica apostou na formação. Foi campeão três vezes. Foi campeão 3 vezes, 2 vezes com Rui Vitória, que a malta esquece, critica muito, mas Rui Vitória foi bicampeão no Benfica. Em 3 anos de Benfica, 3 anos e meio, Rui Vitória é bicampeão no Benfica. E a aposta na formação foi grande. Depois é corrido, ou é despedido, ou chega a acordo com o Benfica, e entra o Bruno Lage, e o Benfica volta a ser campeão, continua na aposta dos jovens. O ano passado tem uma primeira volta fenomenal e uma segunda volta péssima, e acaba por perder o campeonato, e decide-se trazer Jorge Jesus e faz-se um investimento de 100 milhões. E muda-se toda a estratégia. E eu não percebo isto, é que se até aí a estratégia era de contenção total, vai-se buscar um treinador quando Bruno Lage ganhava ou continua a ganhar, porque ainda tem contrato com o Benfica cerca de 2 milhões por ano, vai-se contratar um treinador a 7 milhões. Pede-se resultados imediatos, com isso faz-se um investimento de 100 milhões, deixa-se de investir ou acha-se que a formação já não é solução para o imediato. Quando eventualmente não é. Atenção, eu não estou a dizer que só apostar na formação o Benfica ia ser campeão, não estou a dizer nada disso. O que estou a dizer é que com um investimento de 20 milhões num jogador como Everton, com 25 milhões num jogador como Darwin, emprestando Vinícius
a 3 milhões de euros, tendo ele sido o melhor marcador do Benfica na época anterior. Contratando o Gilberto, que já se percebeu que não está aqui a fazer nada, porque o Diogo Gonçalves foi bem adaptado ao lateral direito. E poderia continuar aqui a falar e podíamos discutir só o Benfica. E acho que o facto desta direção, liderada por Luís Filipe Vieira, ter mudado o rumo de um momento para o outro e vai ter que voltar a mudar o rumo para a formação novamente, mostra um descontrole total da situação. Porque a questão não é o Benfica ser campeão ou não ser campeão, é uma questão de estratégia. E a estratégia era o Benfica apostar cada vez mais na formação e cada vez menos, salvo seja, investir, em vez de investir 100 milhões, investir 40 ou 50 milhões ou 30 milhões em jogadores de fora. E de um dia para o outro, ou de um momento para o outro, decide-se que não é este o caminho. A partir dessa altura, faz-se um investimento brutal, não está a ter um retorno, e atenção, a não entrada direta na Champions pode custar 40 milhões, porque o Benfica tem 2 eliminatórias, e o ano passado aconteceu, o que todos sabemos, foi eliminado por um adversário poderosíssimo, um gigante chamado PAOK. Portanto, está tudo dito. Acho que é importante, se calhar esta Superliga, que nós iremos falar à frente, pode-nos trazer esta vantagem, se calhar deixam entrar 3 clubes portugueses logo à primeira, e assim o Benfica ganha algum dinheiro. Pronto, mas o resumo desta época de Benfica é muito, muito fraco. É um resumo que obriga a uma reflexão profunda do que é que o Benfica pretende fazer para os próximos anos, porque os clubes não podem ser geridos de fora para dentro, concordo com isto, mas os clubes também não podem mudar de estratégia todos os anos. E infelizmente, e vocês sabem tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, um dos grandes problemas do Sporting foi mesmo este, é que ia gerindo conforme os anos iam mudando. E isto não é gestão. Não há uma planificação, e para mim terem mudado o rumo da questão da formação foi grave nesse sentido. Olha, muito bem, estavam aqui a faltar de ligar o microfone. Bruno, esta jornada não foi mal para o Sporting, porque apesar de ter mantido a mesma distância para o Futebol Clube do Porto, de qualquer maneira, o segundo lugar também não é de menos importante, porque dá acesso direto à Liga dos Campeões, e viu os seus adversários mais diretos nesse objetivo, para além do Futebol Clube do Porto, portanto, Benfica e Braga, a voltarem a afastar-se, o que dá aqui uma margem de manobra um bocadinho mais, enfim, pode-se encarar a temporada do Sporting, se não na questão do título, pelo menos na questão direta, da entrada direta da Liga dos Campeões. Se calhar agora a coisa já está um bocadinho mais equilibrada. Que análise faz esta última jornada? Boa noite a todos. Este programa está a ser gravado ainda antes do Sporting Belenenses, mas vai ser emitido já depois do Sporting Belenenses. Portanto, estamos aqui a fazer uma análise com algo que entretanto já aconteceu quando as pessoas nos estiverem a ouvir e que ainda não sabemos como é que vai acabar. Eu diria que qualquer classificação do Sporting este ano que não passe pelo primeiro lugar é um insucesso brutal, seja o segundo, seja o terceiro, seja o quarto. Eu acho que neste momento não podemos olhar para o Braga e para o Benfica, com todo o respeito que os dois clubes nos merecem, mas não podemos olhar para eles. Eu acho que nem tão pouco podemos olhar para o Porto, temos que olhar para nós e para aquilo que depende só de nós fazermos para conseguir o objetivo do título nacional. Pegando ainda um pouco naquilo que o Aftab estava a dizer em relação ao Benfica, e porque estamos aqui para falar de todos, a realidade é que isto não dá jeito em ano de eleições perder o título para o Porto, até porque não estamos a falar de uma equipa de um clube como o Sporting no futebol. O Sporting é um clube que tem ganhado de forma quase efêmera no futebol. O Benfica vinha de há uns anos para cá a conseguir até alguma hegemonia naquilo que era a conquista de títulos. Portanto, em ano de eleições, não ser campeão, obviamente que levou a que o Luís Filipe Vieira tenha optado por um all-in quase de desespero, e daí a contratação do Jorge Jesus e a alteração daquilo que seria um projeto que foi vendido na altura da saída do Jesus e a entrada do Rui Vitória, e que a mim sinceramente me parecia um projeto com sentido, uma vez que o Benfica estava a exportar grandes jogadores da Academia do Seixal para vários clubes europeus e até nacionais, e não estava propriamente a fazer a total potenciação desses jogadores na sua equipa. Com o Rui Vitória isso mudou,
e com Jesus voltou-se a alterar outra vez para aquele formato antigo que eu penso que a maioria dos benfiquistas não aprecia. E quando se alia a essa falta de aposta na formação, o insucesso desportivo, quer dizer, ainda fica pior. Portanto, acho que o Luís Filipe Vieira não tinha bem um projeto definido para estes 4 anos de presidência, tinha apenas um projeto definido para ganhar as eleições e esse projeto teve sucesso, conseguiu ganhá-las. Em relação àquilo que tem sido a prestação do Benfica, eu tenho vindo a elogiar as recentes exibições do Benfica, achava que o Benfica estava realmente a melhorar a nível exibicional e a aproximar-se daquilo que é, eu diria quase sua obrigação de ser a melhor equipa de futebol nacional, porque foi aquela que mais investiu e a que tem efetivamente um plantel com maior profundidade. Agora, o Gil Vicente não é um adversário qualquer, não o foi contra o Sporting nos 2 jogos, quer em Barcelos, quer em Alvalade. Foram 2 jogos que o Sporting venceu com grande dificuldade, jogos em que podia perfeitamente não ter vencido, e o Gil Vicente foi igual a si mesmo, uma exibição com muita personalidade, com muita qualidade. Obviamente que o Benfica também tem a sua parte de mérito, e é grande, porque é a equipa mais forte, portanto quando a equipa mais forte não ganha tem sempre mérito, mas há também um mérito muito grande pela forma como o Gil Vicente se apresentou na Luz e como jogou o jogo pelo jogo, e acaba por, eu diria que acaba por merecer o resultado porque ganha. Obviamente, se o jogo tivesse dado empate também não era nenhum escândalo, porque o Benfica também criou oportunidades, principalmente na segunda parte. Agora, francamente, surpreende que o Benfica seja derrotado em casa, nesta fase decisiva do campeonato, e ainda por cima, depois do Sporting empatar por 2 jornadas consecutivas, isso até poderia dar ali alguma motivação extra ao Benfica para se aproximar e ainda acreditar. Acredito que neste momento já seja difícil pensarem no título. Obviamente que para o Sporting é como eu disse no início, não faz muita diferença o Benfica ter perdido estes pontos, porque quem está imediatamente atrás é o Porto e o Porto não perdeu pontos. Também não terá perdido pontos porque o Nacional teve ali uma oportunidade clara, através de uma grande penalidade, de se colocar em vantagem, e aí a história do jogo poderia ter sido outra, até porque a exibição do Porto também não foi extraordinária, e o Nacional deu bem conta de si, o resultado podia perfeitamente ter sido outro. E falando do Sporting, eu já tinha dito aqui que acreditava que íamos conseguir vencer em Faro, tinha essa convicção. Ganhámos da forma que eu achei que íamos ganhar, que era com sofrimento, com dificuldade, porque o Farense também fez um bom jogo, pressionou a equipa do Sporting desde o primeiro momento, e isso dificultou bastante aquilo que foi a tarefa também do Sporting, se bem que neste momento o Sporting, quer nos momentos em que tem muita posse de bola, quer nos momentos em que tem menos posse de bola e é mais pressionado, tem sempre dificuldades. Eu diria que o Sporting, quando conseguiu quebrar ali um pouco este ímpeto de pressão do Farense, foi quando conseguiu marcar o golo, e depois do golo até o intervalo fez uma exibição francamente positiva. E na segunda parte o Farense acabou por ir à procura do resultado, ainda fez um golo que foi anulado e bem anulado, mas foi uma vitória sofrida, vale os 3 pontos, vale essa manutenção de distância para o Futebol Clube do Porto, e agora estou expectante para ver como é que vai ser esta recepção ao Belenenses, porque vai ser um jogo extremamente difícil também. O Belenenses é uma equipa muito chata, chata no aspecto positivo, que é uma equipa que não facilita naquilo que é o processo defensivo, é uma defesa que consegue, nos seus dias bons, ser muito sólida. É verdade que ofensivamente não são uma equipa de grande desequilíbrio, mas a realidade é que ainda há pouco tempo roubaram pontos ao Braga também. Portanto, continuo a dizer, o campeonato está manifestamente em aberto, tudo pode ainda acontecer, e foi mais uma jornada que, da minha perspectiva, naquilo que é a luta pelo título, não alterou grande coisa, a não ser o facto de, em vez de 3 candidatos, neste momento eu acredito que passem a ser apenas 2, mas nada mais do que isso. Bem, vamos passar então ao tema quente da semana, que pôs a Europa e o mundo do futebol em pantanas, que tem a ver com esta coisa da criação de uma Superliga, que já começa, enfim, entre os próprios clubes fundadores, já começa a haver aqui clubes que estão a repensar, não é? Agora há aqui uma notícia mesmo de quase de última hora do The Guardian, que refere que o Manchester City e o Chelsea, afinal, se calhar até já nem vão participar nisto, enfim, isto se calhar mandar um tiro para o lado para ver como é que a coisa corria, e vamos lá ver se isto não vai ficar tudo em águas de bacalhau, ou
como ouvi hoje também um habitué nas rádios, quando é os temas desportivos, referir-se que isto pode ter sido apenas e só uma estratégia destes 12 clubes para pressionarem a UEFA, para que a UEFA também possa abrir os cordões à bolsa, até porque a UEFA não é muito inocente isto, e eu vou dar este toque tanto para o Aftab como ao Bruno, e o Bruno também deve saber disto. Tem a ver com o facto da UEFA, supostamente as receitas que faz com as suas organizações, e que são muitas, portanto nós não é só dos clubes, estamos a falar de seleções, parte dessas verbas seriam para apoiar o desporto de formação, portanto as várias modalidades de futebol, portanto futebol, praia, futsal, na formação, e portanto entregava verbas às respectivas federações, que depois faziam essa distribuição. Ao que parece, isso não está a acontecer, e portanto cerca de 60% das verbas são cativadas são distribuídas aos clubes, outros 40% acho que são cativadas pela UEFA numa giga-joga, que numa engenharia financeira que muita gente não entende, e se calhar os clubes também, aproveitando desta situação, mandam ali um tirozinho para ver se, ou então mandar o barra à parede ver se pega, e até porque o presidente do Real Madrid ontem foi muito esclarecedor naquilo ao que vinha, não é? Que eles querem é dinheiro. Aftab, o que é que tu achas desta situação? Sim, E destes dados que eu te dei, se a UEFA também, porque a UEFA também penso que também não pode estar aqui a falar muito, porque, enfim, se há aqui alguém que ganha dinheiro com os clubes, também a UEFA é de certeza a principal beneficiada disto, não é? Vamos lá tentar perceber os pontos de vista dos dois lados. Para mim, os clubes, o Tottenham, o Manchester City, quantas Champions é que ganharam? Só para não dizer outros, lembro-me agora desses. A Inglaterra tem 6 clubes nesta Superliga. Manchester United já ganhou, Manchester City já ganhou, não. O Arsenal já ganhou, não. O Chelsea já ganhou, o Tottenham já ganhou, não. Portanto, resume-se a uma coisa: ganância. Ganância porquê? Porque há a noção de que os clubes valem muito mais do que aquilo que estão a ser pagos. Ou seja, os milhões que a UEFA distribui pelos clubes para participarem na Champions são muito menores do que efetivamente eles valem. É esta a conclusão clara. Sim, nós estamos a falar num banco americano, a JP Morgan, que financia 4 mil milhões de uma prova. À cabeça. Florentino Pérez ontem dizia que as receitas do Real Madrid tinham passado de 900 milhões para 600 milhões por causa da pandemia. Ou seja, estamos aqui a falar tudo em termos de dinheiro. O que é que me parece, não é o que é que me parece mal? A UEFA nunca deu grande importância a esta Superliga, ou nunca pensou que passasse do papel para fora. Não é que eu seja a favor da Superliga, digo que já sou contra mercados periféricos como o nosso, eventualmente ou provavelmente seriam prejudicados, porque nós não podemos esquecer de uma coisa: o que a UEFA hoje paga aos clubes para entrarem na Champions, e o Benfica e o Porto recebem mais do que o Sporting, porque vão mais vezes à Champions do que o Sporting, também recebem por causa dos patrocinadores. E se houver uma Superliga concorrente à Champions League, provavelmente o dinheiro vai ter que ser repartido, porque os patrocinadores assim, não são infinitos, não é? Parece-me que a posição da Liga Alemã, sempre, os alemães, quer queiramos, quer não, têm sempre uma visão europeísta da coisa. A visão da Federação ou dos clubes alemães e do Paris Saint-Germain são de louvar. A posição, o Milan, o Inter, nos últimos anos, o que é que fizeram na Europa? Pouco ou nada. A Juventus já foi eliminada pelo Porto, já foi eliminada pelo Lyon, pelo Ajax. Portanto, isto não há muito a dizer. Há muito a dizer porque a ganância cada vez maior, existe uma ganância cada vez maior dos ricos serem cada vez mais ricos e de tornarem os clubes periféricos cada vez mais periféricos. E cabe à UEFA, cabe às instâncias europeias, pôr um travão nisto. Como é que se pode pôr um travão nisto? Neste momento, o único travão que se pode pôr é pôr mais dinheiro em cima da mesa. É verdade, é ganancioso o que eu estou a dizer. É dúbio o que eu estou a dizer.
Eles são gananciosos e nós vamos lhes dar mais dinheiro. Mas neste momento parece-me que já não existe uma outra forma de parar a situação, porque a situação tornou-se insustentável. Não é? Ontem já se falava, ontem à noite falava-se que podiam ser corridos os clubes, corridos da Champions, ou ser afastados, para falar numa linguagem mais correta, afastados da Champions e da Liga Europa. E dos próprios campeonatos, os clubes que estavam a querer participar na Superliga. O Wolves hoje de manhã a brincar dizia que tinha sido campeão em 2018-2019, porque os 6 clubes acima do Wolves, o Wolves ficou em 7º em 2018-2019, são os 6 clubes que agora teoricamente teriam que ser banidos da Liga Inglesa. Outra situação que é importante é a reação dos adeptos, e nenhum adepto, mesmo desses clubes, enquanto estava a falar convosco, enquanto estava a ouvir vocês a falarem, estava a ler uma notícia de última hora, que há protestos muito grandes na zona de Londres, em Chelsea, que o Petr Cech já teve que intervir por causa desta situação. Ou seja, os adeptos não estão satisfeitos. Ontem havia situações do Liverpool, adeptos do Liverpool, a reclamarem também. Havia cartazes no jogo contra o Leeds, a darem indicação de que ganhem em campo, mostrem o vosso valor dentro do campo, porque isto torna a competição um bocado dúbia, não é? Mesmo que nesta primeira fase não haja nenhum clube português, imaginemos que depois imaginemos que haveria um clube português. Este clube português tinha lugar cativo entre os outros que são campeões, qual é que seria a vantagem para eles? Havendo uma competição onde mete tanto dinheiro e onde mete o Real Madrid e o Barcelona juntos, acho que em Espanha tem que haver uma reflexão total, não é? Porque os 3 clubes estão unidos para participarem nisto. A Federação é contra, mas os 3 grandes de Espanha, Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona, estão a favor. Nunca estão juntos na Superliga. Em Inglaterra são 6 clubes. Em Itália são 3 clubes, portanto, basicamente o que temos é uma liga tripartida por 3 países, nesta altura. Bem, Bruno, esta questão da Superliga, tal como o Aftab disse, envolve muito dinheiro, mas tal como eu também disse há bocado, a UEFA é um bocadinho culpada disto, porque com estas pseudo facilidades que dá ao desporto, ao desporto amador, não, ao futebol amador e à formação e não sei o quê, e afinal de contas vai-se ver, e não há realmente, pelo menos em Portugal, que eu saiba, não há apoios assim de tal maneira evidentes que cheguem aos clubes. Se calhar os principais clubes começam a pensar que mas se isto não é para dar a quem precisa, isto nem vai para onde? Isto começa a ficar um bocado complicado, não é? E a UEFA também nunca justificou muito estas tais verbas e esta tal divisão de dinheiros, porque ainda por cima as competições que eles organizam são centralizadas numa determinada nos direitos televisivos que eles próprios centralizam. Isto começa a ser muito complicado também de gerir, né? A UEFA também aqui vai ter de abrir os cordões à bolsa ou então vai perder parte do mercado futebolístico. O que é que tu achas, Bruno? Eu não concordo com essa visão. Não concordo com essa visão e vou explicar porquê. Portugal é um país que tem uma carga fiscal absurda. Mas isso em momento algum pode ser razão. Tem uma carga fiscal absurda e a distribuição dos impostos também é feita de uma forma que, na minha opinião, não é equitativa, não é equilibrada, não é justa e nem sequer é devidamente racionalizada. Mas isso não é justificação, em momento algum, para que eu faça evasão fiscal, ou para que eu comece a roubar, ou para que comece a cometer outro tipo de delitos, ou para que eu me desmocratize, não é? Eu deixo de fazer parte daquilo que é um sistema democrático português, daquilo que é um Estado de Direito, porque como não concordo com a forma como o país é governado, é gerido, e com a forma como as receitas fiscais são distribuídas, eu começo a agir por conta própria, porque sou um tipo que tem poder financeiro. Porque basicamente é isto que os clubes estão a fazer, com um maestro por trás de tudo isto. Estamos em Portugal, portanto, e as minhas palavras aqui são um bocado mais atenuadas. Se estivéssemos em Espanha, eu se calhar não diria isto, depois ia ter problemas a sair à rua. Mas o Real Madrid é possivelmente, de há muitos anos para cá, o clube mais arrogante da Europa, para não dizer que é o clube mais arrogante do mundo. E o Florentino Pérez é o dirigente mais arrogante do futebol europeu também. E isto é claramente uma manobra que nasce no Real Madrid, nasce na cabeça do Florentino Pérez, que depois consegue arrastar estes parceiros com ele
com um pressuposto fácil, que é o dinheiro. É a forma mais fácil de convencer alguém, é através do dinheiro. E ele conseguiu convencer aqui uma série de clubes poderosos a entrarem num esquema que, francamente, é absurdo, é ridículo, não faz nenhum sentido e que está a despertar uma série de reações por toda a Europa, que começam efetivamente nos adeptos, porque percebem também isso, percebem que o que está aqui em causa é apenas e só a parte financeira, a parte do futebol negócio, e isso é o que os adeptos menos gostam. Nós sabemos que os clubes funcionam como empresas, são empresas que geram receitas, que vivem dessas receitas, e a criação das sociedades anónimas esportivas veio, e os clubes que acabaram depois em função dessas sociedades anónimas esportivas por ser adquiridos por pessoas com muito dinheiro, passaram de instituições de utilidade pública para empresas que têm que gerar efetivamente receitas e têm que gerar dinheiro. E aí é que nasce o tal futebol negócio, que é antagónico àquilo que os adeptos querem, porque os adeptos querem ver o futebol puro, querem ver os jogadores, querem ter nos jogadores os seus ídolos, querem ver os grandes embates e as grandes conquistas no campo. Portanto, isto é uma manobra económica a 100%. Eu acho que tem muito pouco de política, sinceramente. Não acredito que isto seja uma forma de pressionar quem quer que seja, porque se fosse para haver uma pressão sobre a UEFA, quem tinha que se insurgir e criar aqui uma liga paralela, até seriam os clubes que têm menos poderio financeiro e que são menos favorecidos pela UEFA naquilo que é a distribuição de receitas. E não é isso que acontece. São precisamente os clubes que mais dinheiro ganham que querem criar esta Superliga, que não faz sentido absolutamente nenhum, mas que leva todos a uma reflexão. Claramente a UEFA tem que refletir sobre aquilo que são os atuais modelos competitivos do futebol europeu, mas acho que já tem que refletir sobre eles há algum tempo. Acho que a clivagem entre a Liga dos Campeões e a Liga Europa é francamente enorme até aos oitavos de final da Liga Europa, porque até aos oitavos de final da Liga Europa, a Liga Europa é a terceira divisão da Europa, nem é a segunda não existe. Passamos da primeira para a terceira. Porque são jogos fracos, é uma promoção fraca dos jogos, não há uma organização bem estruturada e de meritocracia desportiva, porque depois, a partir de uma certa altura, injetamos os restos da Liga dos Campeões na Liga Europa, que chegam ali para ganhar a Liga Europa, e que chegam ali para desvirtuar aquilo que foi uma competição que é criada no início com equipas com determinado estatuto, com uma determinada classificação nos seus campeonatos, e depois de repente levam com outras equipas que vêm da Liga dos Campeões e que vêm de campeonatos mais competitivos. Portanto, eu acho que a UEFA tem que refletir e repensar os quadros competitivos e criar aqui maior fonte de receita para todos os clubes. Essa questão depois da distribuição das receitas pela formação e pelo investimento no futebol, eu acho que isso é algo que deve ser discutido, debatido e que se deve lutar por isso na própria instância da UEFA e nos clubes que fazem parte da UEFA, que são todos, né, basicamente. E a Federação, que é o príncipe. E as federações, se bem que eu acho que as federações, no caso, as federações são muito bem recompensadas financeiramente. Não, Bruno, o que eu estava a dizer, desculpa ter-te interrompido, o que eu estava a querer dizer, e não disse na minha reflexão, quando o David diz que existe uma verba, ou deveriam ser canalizadas várias verbas, um X de verbas para a formação, a UEFA não vem aqui dar ao Odivelas, ou ao Loures, ou ao Sacavlense. Desculpem-me, a UEFA dá à Federação, e a Federação é que faz depois a distribuição pelos clubes. E se não está a existir, esse valor não está a ser dado às federações, são as federações que têm que fazer barulho, sabem porquê? Porque eu aí concordo contigo, Bruno. Eu não estou a ver, desculpa, o Real Madrid, o Barcelona, até seja o Benfica, o Sporting, o Porto, ou seja, os grandes clubes de cada um dos seus países a reclamarem para terem dinheiro para a formação. Desculpem-me, não é. Isto pode ter tudo, pode ter vários motivos, mas este, efetivamente, para mim, não é o motivo. E desculpa ter-te interrompido só para dar esta chega. Não, claro que sim, mas a realidade é esta. Parece-me que estes clubes formaram aqui um ruído. Eu acredito até que isto tenha sido uma tentativa para ver se efetivamente havia viabilidade para se criar uma Superliga destas e dividir para reinar entre os maiores clubes europeus. Foi uma tentativa frustrada, acho que isto vai acabar por cair mais cedo ou mais tarde. Já tem danos colaterais e vai continuar a ter. A saída do Mourinho
a uma semana de disputar uma final de taça, obviamente que é um efeito colateral desta decisão. E não sabendo os pormenores, não sabendo os detalhes, mas apenas com a informação que vai chegando pelas notícias, eu tiro o chapéu ao Mourinho se efetivamente as coisas aconteceram como se diz que aconteceram. Tiro o chapéu a todos aqueles que têm surgido contra isto. Acho que o Klopp também já manifestou a vontade de sair do Liverpool se isto for para a frente, e acredito que até o próprio Guardiola possa tomar uma decisão parecida, porque não acredito que nenhum dos treinadores, nenhum agente do futebol que goste efetivamente do jogo queira uma solução destas. No entanto, estamos cá para ver. Eu acredito que daqui a uma semana, quando voltarmos a falar, isto já caiu tudo e foi apenas e só um momento de comunicação. Não acredito dessa forma que tu dizes, Bruno. Honestamente, não acredito desta forma que tu dizes. Acredito que, efetivamente, que isto não vai avante. Acredito piamente que não irá avante. Até porque as sanções que a UEFA diz também são graves. Imaginemos numa seleção portuguesa sem Cristiano Ronaldo, sem Bernardo Silva, sei lá, sem Rubem Dias, sem João Cancelo, sem Diogo Jota. Estamos aqui a falar, ou seja, os jogadores que jogam nesses clubes não poderem participar nas competições da UEFA e da FIFA, mesmo através das seleções. Isto é um ponto também que é importante. Quando falavas acerca da Liga Europa, acho que a Liga Europa, o modo da Liga Europa está correto até aos oitavos de final, mesmo que os jogos não sejam interessantes. Sou-te franco, porquê? Porque tu tens uma equipa do Cazaquistão, que provavelmente, ou da Albânia, que devido ao seu... foi campeão no seu país e que devido aos pontos, ao ranking, não consegue entrar para a Champions, não é? E que entra para a Liga Europa. Eu acho que a competição da Liga Europa é desvirtuada a partir dos oitavos de final. Para mim, acho que é desvirtuada. Porquê? Porque imaginemos um Benfica, um Sporting ou um Porto. Vamos tentar fazer o raciocínio desta forma. O Sporting para o ano entra na Champions. Faz um investimento para estar na Champions, para tentar passar à segunda fase, que é o que os clubes portugueses tentam. Normalmente o Benfica não consegue, o Sporting não vai lá tantas vezes quanto isso, portanto não recordamos, e o Porto tem conseguido nos últimos anos. O que é que acontece com isto? O investimento foi feito, imaginemos, o Benfica investiu, é fácil, o Benfica este ano investiu 100 milhões. O plantel estava preparado para ir à Champions, que acaba por não entrar, mas se tem entrado e tem caído nos oitavos de final, tem um plantel com um valor completamente diferente de um clube, sei lá, do Aalborg, estou agora a lembrar do Aalborg porque foi um nome que me ocorreu, ou o Malmö, da Suécia. São clubes, efetivamente, cujo valor futebolístico se calhar não é o melhor. Mas são clubes que, para terem chegado aos oitavos de final, tiveram que fazer aqueles 6 jogos. Pá, eu acho que isso desvirtua um bocado. Tu também és, e o David também. Nós ainda somos no tempo da Taça das Taças, não é? Pá, que tinha a sua piada. O Sporting ganhou a Taça das Taças. Tinha a sua piada, não. Foi durante muitos anos e para mim ainda é hoje a competição europeia mais importante de sempre. Para mim está acima da Taça dos Campeões. Sim, pronto, não é nada tendencioso, é sempre achei a taça mais bonita. Sim, pronto, mas pronto. Mas agora tiveste bem. Não, mas era a segunda competição. Mas era a segunda competição, tu a brincar. Não, e era mesmo, até porque a Supertaça Europeia era o vencedor da Taça das Taças com o vencedor da Taça dos Campeões. E tinha algo, a criação da Liga Europa, com a junção de todos, e depois tu estás a dar tipo, estás a dizer ao terceiro classificado da Champions, tu até foste mauzinho, mas não foste assim tão mau quanto isso, portanto vais dar uma volta à Liga Europa. Pá, e depois lá está, nós é muito difícil numa Liga Europa termos um clube de um país de terceiro mundo futebolístico a ganhar a Liga Europa com isto. Epá, não, e porque adicionalmente, desculpa, Otávio, adicionalmente nós, sportinguistas, então temos uma azia incrível com isso, porque perdemos uma Liga Europa, não, uma taça UEFA na altura, com o CSKA que tinha vindo repescado da Liga dos Campeões. Portanto, o CSKA sai da Liga dos Campeões em terceiro lugar do grupo, entra nos oitavos da Taça UEFA e depois vai ganhar a Taça UEFA ao Sporting no fim. Portanto, nós ainda temos uma azia maior em relação a isso. Em Alvalade. Em Alvalade. Muito bem, pessoal, já temos 35 minutos de programa. De qualquer maneira, não podia deixar de acabar esta primeira parte do Magazine RLX Desporto com as notas finais. Epá, hoje pensava que a gente ia fechar qualquer coisa, mas enfim, aquilo não correu lá muito bem ao nosso representante no MotoGP. Bruno, fala-me lá disso que
eu quando vi aquela queda, lembra-me logo de ti e fiquei assim um bocado logo, o Bruno deve estar, hoje aquilo deve ter doído mais ao Bruno do que propriamente ao Miguel. Doeu. Em primeiro lugar, eu tinha falado aqui do Pedro Acosta, não sei se viram, a corrida de Moto 13, Pedro Acosta ganhou novamente, é um rookie, 3 corridas, 2 vitórias em segundo lugar, é um fenómeno, é fantástico ver aquele miúdo. Em relação ao MotoGP, ao nosso Miguel Oliveira, as coisas não correram manifestamente bem. Os problemas já estão identificados pelo Miguel desde a primeira prova no Qatar e prendem-se com a questão dos pneus disponibilizados pela Michelin. Há um pneu de composto mais duro que funcionava muito bem com a KTM o ano passado, quer com a KTM Fábrica, quer com a KTM Tech Pro. E esse pneu foi retirado da escolha de pneus para este ano e era um pneu que permitia uma gestão principalmente de temperatura eficaz para a característica da KTM. Como eu já tinha também dito aqui anteriormente, a principal característica da KTM está nas travagens fortes, está na forma como se aborda a curva com uma travagem mais tardia e mais forte, e isso provoca efetivamente um sobreaquecimento do pneu, que com aquele composto se conseguia dissipar e tornar a moto competitiva. Com os compostos que estão disponíveis está a sobreaquecer e tira ali algum grip, alguma aderência à moto, e isso acaba até por ser a consequência direta da queda do Miguel na corrida. O Miguel conseguiu a passagem direta à Q2, e depois na Q2, quando até estava numa volta que podia permitir, à partida iria permitir ficar ali na primeira ou na segunda linha da grelha, acabou por cair, perdeu a frente da moto e caiu, felizmente sem grandes consequências, e aqui também desejar as melhoras para o Jorge Martino, que infelizmente teve múltiplas fraturas numa queda nos treinos livres. O Miguel depois na corrida até não arrancou muito mal, apesar do sistema all shot dele não ter funcionado a 100%, como ele depois veio a confirmar, até não arrancou mal, mas depois no ataque à primeira curva o Luca Marini acaba por ocupar ali um pouco a trajetória dele e ele tem que travar e perdeu algumas posições, e depois na tentativa de recuperação dessas posições deu-se o tal sobreaquecimento do pneu e consequentemente é que ele perdesse a frente novamente e acabasse por cair. E aqui há que dar um mérito enorme àquilo que o Miguel fez depois, porque o Miguel ficou com a parte direita da moto bastante danificada, poderia facilmente ter feito o que se calhar qualquer um de nós, se fosse piloto, faria, que era levar a box para o pit lane, a moto para o pit lane e acabar ali a corrida, mas o Miguel, por respeito a todos os comissários que estavam na pista, que são portugueses, e por todo o respeito aos portugueses, ele quis acabar a corrida e fez a corrida com dificuldade, terminou em último. Ainda assim, com as quedas que aconteceram, o último lugar foi o 16º, portanto mais uma queda e ele ainda conseguia um ponto, mas foi efetivamente triste para todos nós que queríamos o melhor resultado do Miguel, mas temos que olhar agora com otimismo e motivação, porque o problema está identificado e garantidamente a KTM é uma marca que entra para vencer sempre, por isso vão conseguir resolver este problema em conjunto e o Miguel ainda vai a tempo de fazer muitos e bons resultados. Muito bem, Aftab. Já estamos em tempo de compensação, mas as tuas notas finais. As minhas notas finais já foram feitas no início, portanto, dar os parabéns já estão a montar, dizer ao Miguel Oliveira que é um lutador e que, embora não tenha ganho, foi uma grande vitória ter terminado a corrida. Acho que devemos valorizar mais por aí do que, lá está, do que só olharmos para os nossos atletas, para os nossos esportistas quando ganham, e o futsal do Benfica até é uma boa chega para a segunda parte do programa. Exatamente, vai ser um dos temas em foco na segunda parte do Magazine RLX Desporto, na rubrica A Jornada Delas. A Daniela vai focar, obviamente, nesta conquista do Benfica, a quarta consecutiva, numa série de vitórias interminável. O Benfica já não perde um jogo desde 2018, penso eu, acho que a última derrota foi contra o Sporting em 2018, portanto já há 3 anos que o Benfica não perde. Estás orgulhoso? Pelo menos as nossas meninas são melhores do que os nossos rapazes que perdem 2 jogos em casa já este ano. Muito bem. Vamos então ficar por aqui. A segunda parte com a jornada delas com a Daniela Amar, como o Aftab referiu e eu também. Vamos ter, obviamente, o grande destaque será a conquista do 4º título consecutivo da equipa sénior feminina de futsal do Sport Lisboa Benfica. Depois vamos ter uma entrevista e, quanto a nós, pessoal, vimos-nos de 2 a 8 dias. Até lá, divirtam-se, portem-se bem, como eu costumo sempre dizer, se puderem pratiquem desporto, que até giro. Obrigado, até para a semana. Deus.
Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa. Bem-vindos à rubrica A Jornada Delas, o espaço que dá voz ao futsal feminino. Ora, muito boa noite, mais uma vez estamos aqui, agora desta vez na segunda parte do Magazine RLX Desporto, na rubrica A Jornada Delas. Jornada Delas que, tal como nós antevíamos na semana passada, Daniela consagrou o Benfica como campeão nacional e já lá vão 4 seguidos. Esta superioridade do Benfica foi absolutamente arrasadora, pelo menos tem sido até agora, com vitórias, enfim, sem qualquer tipo de margem de dúvida, por números sempre muito esclarecedores, e só aqui com uma curiosidade, o pior resultado que o Benfica fez até agora foi vencer aos Arneiros por 4-1. De resto, tem sido sempre resultados com uma diferença de golos na ordem dos 4 golos, 5, 6, goleadas, 12-1 à Quinta dos Lombos, por exemplo, enfim. Muitos golos marcados, poucos golos sofridos. É como eu disse há pouco, é uma vitória absolutamente arrasadora. Que análise fazes não só à jornada, se calhar iríamos começar pela jornada e depois sim falarmos então sobre este domínio absoluto do Benfica. Esta jornada foi uma jornada sem grandes surpresas, ou se calhar até tivemos. O que é que achas? Na minha opinião, até tivemos. Começo já por dizer primeiro boa noite aos nossos ouvintes e relativamente às partidas que se disputaram, jogou-se um jogo entre o Vermoim e os Arneiros, entre o Santa Luzia e o Nova Semente, a Quinta dos Lombos e o Benfica, como acabaste de dizer, e os Leões de Porto Salvo e o Nuno Álvares. Começando então por esse jogo do Benfica, o Benfica foi aos Lombos vencer por 6-2, um resultado que é escasso face àquele desse jogo que tu acabaste de referir, os 12-1, mas que pronto, acho que o Quinta dos Lombos tinha uma tarefa quase hercúlea em termos de poder vencer o Benfica, especialmente porque pronto, acabou por esta semana haver uma troca de treinador na equipa dos Lombos e portanto a equipa também se encontrava com uma dinâmica um pouco atípica da habitual, mas pronto, é assim, o Benfica foi superior como era esperado, ainda com algumas tentativas por parte dos Lombos de fazer face ao jogo ofensivo do Benfica, mas sem grande efeito. São superiores Dani, mas mesmo assim eu vi o jogo, aliás penso que foi transmitido pelo Canal 11, portanto houve a possibilidade de muita gente ver este jogo, mas eu até me pareceu que a equipa dos Lombos não esteve mal, até como tu, e até pelo tudo aquilo que tu disseste, certamente foi uma semana atípica, uma semana de alterações da equipa técnica, nunca é fácil passar de um treinador para o outro, há sempre as devidas adaptações, e mesmo assim a equipa dos Lombos até não se portou nada mal, até teve, pronto, marcou 2 gols, até teve mais oportunidades, a Ana Catarina até em algumas alturas foi chamada a intervir e com muita qualidade, portanto nem foi, digamos assim, dos jogos mais desequilibrados deste campeonato, antes pelo contrário. Não, exatamente como eu disse, a tarefa era complicada, muito complicada, mas os Lombos olharam olhos nos olhos na cara do adversário e bateram-se bem com as suas armas, e eu já elogiei muitas vezes aqui a equipa dos Lombos e volto a dizer que são dignas de todos os elogios que fiz até à data, porque têm-se apresentado com muita qualidade neste campeonato e, portanto, já o Benfica é inigualável o campeonato que tem estado a fazer, é um tetracampeonato que é de todo merecido, não é? E sem grandes dúvidas quanto ao vencedor. Portanto, as atletas, a equipa técnica, a estrutura benfiquista acaba por ter todo o mérito naquilo que tem vindo a construir ao longo dos últimos anos e portanto, espera-se que isto aqui fica um desejo próprio enquanto atleta e enquanto adepta de que a competitividade aumente tanto de forma a que este primeiro lugar seja posto em causa por vezes, para que haja oportunidades para que todos demonstrem a sua qualidade, mas acho que mesmo assim este ano temos visto jogos de grande qualidade, não só por parte do Benfica como por parte de muitas outras equipas. Muito bem, os restantes jogos, já falaste dos jogos todos? Não, acho que não. Não, ainda não. Depois aqui, referir o jogo entre os Arneiros e o Vermoim,
uma partida que se jogou em casa dos Arneiros de forma contrária àquilo que era suposto, e que os Arneiros acabaram por vencer por 5-2. Houve aqui uma fase em que os Arneiros estiveram com alguma desatenção, isso custou também ali os tais 2 golos, mas os Arneiros, isto na minha opinião, foram francamente superiores ao longo de grande parte do jogo, também com grandes defesas por parte das suas guarda-redes quando foram chamadas à ação. O Vermoim, se nós formos atrás, recuar há 2 épocas atrás ou algo do género, é diferente de um Vermoim que já vimos, não é? Mas também aqui digo, por exemplo, uma Ana Azevedo que continua a estar em grande plano e com grande qualidade, mas que mesmo assim o Vermoim tentou, foi muito pressionante, portanto acho que isso também dificultou a tarefa das atletas dos Arneiros, mas que se mostraram de todo superiores e com uma coesão e uma união tanto defensiva quanto ofensiva que acabou por se traduzir neste resultado. Depois, jornada, o Nova Semente que venceu o Santa Luzia, na casa do Santa Luzia, neste caso, por 6-3. Um jogo que, pronto, digamos que apesar de se encontrarem próximos na tabela, o Nova Semente não levava vantagem em termos pontuais até à data. No entanto, acaba por vencer e de forma esclarecedora e portanto, ganha assim mais 3 pontos e aproxima-se do Santa Luzia no 3º lugar, apesar de neste momento ainda terem uma diferença de 1 ponto. Depois, aqui falar do jogo entre os Leões de Porto Salvo e o Nuno Álvares. Eu aqui tenho que dizer que foi um Nuno Álvares completamente dominador e uma Cátia Morgado que estava de todo inspirada, mais do que já é hábito e que já se viu, e que faz aqui nada menos do que 5 golos e 2 assistências. Que jogadora. E eu aqui também parabenizar os Leões de Porto Salvo pela sua resiliência e pela forma como o treinador acaba por encarar o jogo, de modo a dar tempo de jogo a todas as suas atletas, para que também haja uma evolução coletiva, e acho que isso... Exatamente, isso até porque, e agora tocaste nesse ponto fundamental, eu penso que os Leões de Porto Salvo, tendo cumprido o seu principal objetivo, que era a manutenção, porque o facto de estar a disputar a fase de campeão automaticamente evita a descida de divisão, permitiu-a que a abordagem a esta segunda fase fosse exatamente aquilo que tu disseste, a dar possibilidade a começar já a construir a equipa para a próxima época. E se calhar o Mr. João, já encara estes jogos exatamente como uma preparação para a próxima época, que vai ser obviamente tão ou mais difícil que esta, e assim, tendo o objetivo cumprido, prefere abdicar do resultado em prol do futuro. Parece-me uma lógica perfeitamente aceitável. Sim, eu creio que mesmo assim nunca se quer abdicar de um resultado. Acho que todas as atletas que constam do plantel dos Leões de Porto Salvo têm todas muito valor e que exatamente têm a oportunidade de crescimento com estes minutos que lhes são dados e, portanto, acredito que numa próxima época vejamos ainda um Leões de Porto Salvo mais forte, que esta época também já esteve, senão não teria conquistado este lugar no apuramento de campeão, portanto, é justíssimo o seu apuramento. Depois, é assim, estes 9-1, este 1 golo foi marcado pela Marta Costa, uma guarda-redes que acaba por fazer um remate bastante bom de baliza a baliza e assim marca, acho que é a maior notabilidade assim, deste jogo, para além da Cátia Morgado, que realmente faz um jogo impressionante. Aliás, a Cátia Morgado nestes últimos jogos tem feito exibições de encher o olho. Completamente, para todos os adeptos e amantes de futsal, acho que é sempre uma das jogadoras a ter mais em conta e que igual aquela rapariga tem tanta qualidade nos pés como alguns plantéis todos juntos, e acho que isso, claro, não desmerecendo ninguém, mas acho que é das melhores jogadoras, sem dúvida, e em grande destaque do nosso campeonato.
Muito bem, já tínhamos falado nisso, o Benfica é campeão, só por uma questão de curiosidade. O Benfica faz em 11 jogos 11 vitórias, tem 33 pontos, obviamente, correspondente às 11 vitórias, 75 golos marcados, 14 sofridos. Como eu disse há pouco, o pior resultado que teve foi vencer os Arneiros por 1-4. Uma grande diferença de pontual, de golos marcados, de golos sofridos. O Nuno Alves, por exemplo, que é o segundo melhor ataque, com 44 golos, tem menos 31 golos que o Benfica. Aqui se revela também o poderio ofensivo do Benfica. E depois destacar as grandes jogadoras. Eu acho que este ano a Inês Fernandes esteve muito bem, muito consistente em todos os jogos. E depois o tal quinteto, não é? É constituído pela Ana Catarina, pela Sara, pela Inês, pela Janice e pela Fifó. Que aquilo é um luxo, quer dizer, o Benfica tem ali, não sei, se calhar dos melhores 5 de nível mundial, falando de clubes, é uma equipa do outro mundo, quase. Concordas? Concordo, sim. E acho que se há uns tempos só víamos jogadoras desse nível no Benfica, acho que aparecem cada vez mais espalhadas por outros clubes, e acho que isso é o que acaba por ser mais bonito, de podermos ver que o futuro promete e que de facto a competitividade é cada vez maior, apesar de como temos referido. Era certa quase esta vitória do Benfica e este sumário tetracampeonato, mas de facto fizeram uma época que o mereceu. Mas os outros clubes têm-se apresentado também a um bom nível, e acho que há um crescendo em termos evolutivos, e portanto os próximos anos e as próximas épocas prometem. Aqui dizer que relativamente aos golos marcados que referiste, temos aqui uma Janice Silva com 18 golos, neste momento a melhor marcadora do campeonato. E depois seguem em segundo lugar empatadas a Inês Fernandes, como referiste, que tem feito uma época genial, e que é muito participativa, tanto na manobra ofensiva como na manobra defensiva, e que acho que acaba por ser um pilar muito grande do Benfica, e portanto a forma como ela coordena ali a defesa do Benfica acaba por ser muito importante, porque é assim, é preciso querer ganhar quando estamos a perder, mas é ainda mais difícil querer continuar a marcar e manter a objetividade quando já temos não sei quantos golos, e não querer sofrer e ganhar por mais. Acho que ela é muito importante para manter essa mentalidade. Portanto, acho que sim, acaba por ser uma das jogadoras-chave. E a Ana Pires, no Nuno Alves, que neste momento também soma 14 golos marcados, a capitã da equipa do Nuno Alves, que é também uma boa jogadora e que também somou golos esta jornada. Muito bem, vamos então passar à fase da manutenção, que curiosamente eu estive a acompanhar 2 jogos, estive a acompanhar os resultados. Estive a ver o Povoense com os Chaves, e estive a acompanhar o resultado da Copilheira, e aquilo achei muito curioso, porque houve fases distintas. Umas vezes o Copilheira estava a ganhar e o Povoense a perder, e depois houve ali os empates. Por acaso agora já não me lembro se o Povoense esteve a perder alguma vez, mas eu penso que sim, não teve. Já não me lembro. Eu sei que havia ali uma combinação de resultados que dava quase o Copilheira a safar-se, entre aspas, e o Povoense, e depois aquilo acabou por ficar tudo empatado. Portanto, empataram os 2 jogos, o que vai fazer da próxima jornada uma jornada completamente de morte, de vida ou de morte para o Povoense. Mas já lá vamos. Daniela, esta jornada que trouxe uma super goleada do Sporting. Uma surpreendente goleada do Sporting, sobretudo, especialmente sobre quem foi o Venda da Luísa, que segue em 7º lugar neste momento, mas que tem sido uma equipa que tem sido consistente nas últimas épocas, pelo menos um tanto ao pouco, não é? E que eu, por exemplo, e falo a meu próprio título, não esperava uma goleada tão volumosa por parte do Sporting. Se fosse um Lusitânia de Lourosa, face aos resultados que já temos assistido, não seria tão surpreendente, mas um Venda da Luísa tenho que dizer que sim, que me surpreende.
Depois, aqui referi que também se jogou uma partida entre o Póvoa Futsal e o Lusitânia de Lourosa, que mais uma vez se traduziu neste caso numa goleada não tão volumosa de 5-2 a favor do Póvoa Futsal. Volto a dizer, um resultado esperado. Infelizmente a equipa da Lusitânia de Lourosa tem somado pesadas goleadas e poucos pontos, não é? E portanto aqui referir que marcaram 23 gols até à data e sofreram 74, mais do que qualquer equipa, não é? Portanto, é pesado, é pesado, e acredito que isto não fizesse parte todo dos objetivos nem da equipa da Lusitânia de Lourosa, nem de nenhuma, mas acredito que, confirmando-se a sua descida, se reforcem para a próxima época e que se apresentem futuramente também no campeonato nacional ainda mais fortes e sobretudo mais consistentes. Aqui falar do jogo entre o Atlético Povoense e o Grupo Desportivo de Chaves. A certo momento o Povoense chega a estar a ganhar por 2-0, depois mérito para os Chaves, que consegue descortinar algumas falhas na equipa do Atlético Povoense, de modo a conseguir marcar, e mérito para isso. Lembro-me de uma jogada de campo traduzir em jogo, e todo o mérito para a movimentação do Grupo Desportivo de Chaves e pela forma como trabalharam esse canto, que foi muito boa. E aqui também dizer que todo o mérito para a forma como o Povoense batalhou pelo resultado e chega a estar em vantagem pelos 2-0, porque eu aqui tenho de dizer e de me distanciar um bocadinho aqui à parte do meu comentário, mas falar enquanto atleta e enquanto adepta, que quando o Povoense marca o 3-3 porque chega a estar em desvantagem por 3-2, aqui dizer que me vieram um bocadinho as lágrimas aos olhos, porque o orgulho e a raça com que aquelas mulheres lutaram e com que aquela equipa lutou pelo resultado é de orgulhar qualquer pessoa e qualquer adepto. E se o nome do clube é União Atlético Povoense, acho que o dignificaram mais do que tudo. E, portanto, todo o mérito. É um 3-3. Acho que o 3-2 foi um balde de água fria para o Povoense, mas conseguiram ainda chegar ao empate, e acho que tem mérito nisso, e espero sinceramente que Curiosamente, o gol consigam. do empate foi pela Beatriz Carrola, uma jogadora que já está há muitos anos no Povoense, já foi teu colega no escalão de júniores, num livre de 10 metros, e antes disso houve um outro livre de 10 metros que, se a Dani tem marcado, provavelmente hoje estávamos aqui a dizer que o Povoense estava muito melhor classificado, né? Infelizmente para o Povoense isso não aconteceu, ficou o empate, ficou tudo na mesma, e para a semana temos um Golpilheira Povoense. Sim, exatamente, mas aqui dizer mesmo que é mérito para as duas equipas. O Chaves, como eu já tenho vindo a dizer, acho que é uma equipa tão coesa defensivamente que é mesmo impressionante, e também com jogadoras que se apresentam sempre a um bom nível e unidas. Portanto, foi um embate entre duas equipas muito unidas e ambas muito, muito fortes. Portanto, é um 3-3 e é esperar pelos resultados que aí vêm. E eu aqui a fazer figas pelo apuramento do Povoense, embora diga que o Golpilheira também é merecedor, mas pronto, acho que aqui com o coração a falar alto, acho que é mesmo por aí. Depois, falar do jogo entre o Golpilheira e o Águias de Santa Marta. Aqui dizer que sobretudo aquilo que me saltou mais à vista quando estive a ver este jogo foi o facto do Águias de Santa Marta se apresentar muito pressionante, numa tentativa de obrigar o Golpilheira a errar, e o Golpilheira pareceu um bocadinho mais descido a nível das suas linhas defensivas, mas um Águias de Santa Marta muito pressionante, a procurar o erro do adversário. No entanto, acaba por ser o Golpilheira a criar mais oportunidades ao longo do jogo, e pronto, acaba por ser um empate, mas também duas equipas aqui que são fortes. E portanto isto só mostra aqui a competitividade também nesta fase da manutenção, porque se virmos, foi do segundo ao quarto lugar, do segundo ao quinto lugar,
neste caso, 2 empates, portanto o nível entre as equipas não é tão distante nem obscurecido quanto isso, portanto mérito para todas. Muito bem, para a semana temos então o tal Golpilheira-Povense, que poderá ser decisivo. O Golpilheira, no caso de empatar ou vencer, garante logo ali a manutenção. O Povense vai ter de vencer o jogo, e vencendo o jogo vai deixar as coisas todas baralhadas para as últimas 2 jornadas, se bem que o Povense também não tem um calendário assim tão fácil quanto isso. Mas, quando dizem muito bem a Daniela, enquanto a vida há esperança, e o Povense já o ano passado não, porque o ano passado não houve descidas, não, mas há 2 anos também tinham quase feito o enterro ao Povense, e o Povense ressuscitou das cinzas e manteve-se na primeira divisão. Portanto, nunca sabe, pode ser que os astros alinhados e aquela raça e a garra e a raça daquelas atletas, e nós já cá tivemos a capitã da equipa, a Vera, aqui numa entrevista, que percebeu-se muito do sucesso daquele ambiente familiar que o Povense tem. Pode ser que façam mais um pequeno milagre e o Povense mantenha-se na primeira divisão. Muito bem, Daniela, mais alguma coisa por dizer nesta jornada? Penso que está tudo, não é? Sim, exatamente, está tudo, e é aguardarmos pelas contas da próxima jornada, cá estaremos e pronto. Sim, senhora. Dizer-vos que, infelizmente, a nossa convidada para a entrevista teve um problema profissional e não pôde estar agora aqui presente. Portanto, esta semana não vamos ter entrevista, era com a Marta Faria. Outra das jogadoras, enfim, se bem que a Marta não é só jogadora, a Marta é um bocadinho de tudo, tem uma paixão enorme pelo futsal, vive muito intensamente o futsal, e felizmente, como acabei de vos dizer, teve um problema profissional, não pôde estar connosco cá, está de certeza para a próxima oportunidade. Para a semana vamos ter um especial, não sei se quer já levantar um bocadinho do véu ou mantemos o suspense. O que é que tu achas, Daniela? Vamos levantar o véu quanto ao tema, mas não quanto às convidadas. Dizer que, se no dia 14 de abril se celebrou o Dia Internacional do Guarda-Redes, para a semana vamos fazer questão de honrar essa posição, e é um especialíssimo. Espero que fiquem desse lado. Exatamente. E que batam palmas. Porque a jornada é a jornada doce, faz todo sentido. Exatamente, não foi por acaso que foi escolhido. Exatamente. Muito bem, então, sendo assim, esta semana ficamos por aqui. Para a semana voltamos com a jornada delas, com uma entrevista com uma ou mais, ou não sei, pronto, é uma surpresa que a Daniela está a preparar. Fiquem a aguardar, e pronto, e até lá, divirtam-se, se possível pratiquem desporto, até porque felizmente o confinamento já começa a dar um pouco mais de liberdade para que a prática desportiva comece aos poucos a reaparecer, e tanta falta faz. Quanto a mim, até para a semana. Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa.